A maioria das pessoas acredita que ganhar na loteria é pura sorte, não é? Mas e se houvesse uma forma de dar um empurrãozinho à sorte? Nesta análise, vamos mergulhar numa ideia fascinante. Será que dá para transformar a sorte numa estratégia? Pensemos um pouco. Como é que a maior parte das pessoas escolhe os números? Datas de aniversário, o número da sorte que têm desde criança, ou até fazem os desenhos no bilhete. São métodos super comuns, claro, mas será que funcionam? E é aqui que a nossa fonte, Gail Howard, entra com um conceito muito interessante. Ela divide a sorte em duas caixas. De um lado, aquela chama de sorte estúpida, que é basicamente contar com a coincidência. Do outro lado, a sorte inteligente, que usa estratégia, que usa análise. A ideia é simples. Em vez de esperar que a sorte nos encontre, que tal ir ao encontro dela? Ok, mas para entender como aplicar essa tal sorte inteligente, primeiro a gente precisa de ver o que não fazer. Vamos então explorar as armadilhas mais comuns, aquelas em que quase toda a gente cai. A armadilha número 1, e de longe a mais popular, é usar datas de calendário. Aniversários, casamentos, datas especiais. O problema é que isso limita a escolha de números de 1 a 31. Só que a maioria das lotarias tem números muito mais altos, o que significa que uma parte enorme do jogo está a ser completamente ignorada. E qual é o problema prático disto? Ter que dividir o prémio. E a fonte dá um exemplo real de 1983 em Nova York. Os números vencedores foram todos abaixo de 30. O resultado? 46 pessoas acertaram. E tiveram de dividir o prémio. Cada uma achava que ia levar milhões para casa, mas no fim ficou com uma fatia bem pequenina. E há mais estratégias a evitar. Fazer desenhos no bilhete, jogar sequências óbvias como 5, 10, 15, 20, ou até mesmo repetir os números de um jackpot que já saiu. Matematicamente, a chance de uma combinação se repetir é de 1 em mais de 73 mil anos. E mesmo assim, milhares de pessoas fazem estas apostas, o que só garante um prémio dividido e bem menor, caso esses números saiam. Ok, já vimos o que evitar. Agora vamos mudar a mentalidade. A proposta aqui é tratar os números da lotaria não como palpites ao acaso, mas como se fossem ações na bolsa de valores, que podem e devem ser analisadas. A filosofia por trás disto vem da própria experiência da autora como analista em Wall Street. Ela basicamente aplica o mesmo princípio ao jogo, à análise técnica. Assim como os analistas estudam o desempenho de ações no passado para tentar prever o futuro, a ideia aqui é estudar o comportamento que os números da loteria tiveram no passado. E esse método tem um nome: análise de tendências. A premissa é bem simples, na verdade. Os números não se comportam de forma 100% aleatória ao longo do tempo. Alguns aparecem com mais frequência, enquanto outros parecem que ficam adormecidos. A análise dos sorteios passados serve para identificar exatamente estas tendências. Isso leva-nos a dois conceitos muito importantes: os números quentes e os frios. Os números quentes são aqueles que são sorteados com frequência. Os frios, claro, são os que raramente aparecem. A estratégia, e isto pode parecer estranho, não é apostar no número frio porque está na hora de sair. Pelo contrário, é focar nos números quentes, os que já estão numa tendência ativa. E, para apoiar esta teoria, a fonte apresenta um dado estatístico que é, uau, impressionante. Em média, 87% dos números vencedores de um sorteio já tinham aparecido nos 10 sorteios anteriores. Isto sugere que existe um padrão de repetição a curto prazo, ou seja, analisar o histórico recente pode mesmo fazer a diferença. Certo, já entendemos a análise de tendências. Agora vamos para a ferramenta que a fonte considera a mais poderosa de todas, o sistema de rotações, ou Wheeling. É aqui que a matemática entra em jogo de uma forma bem mais direta. Então, o que é este tal sistema de rotações? Basicamente, é uma forma de jogar com mais de 6 números, imaginemos 12, e organizá-los em vários bilhetes de uma forma estruturada. O objetivo aqui não é necessariamente acertar o jackpot, mas sim garantir um prémio mínimo se os números sorteados estiverem dentro do nosso grupo. Simplificando, primeiro, seleciona-se um grupo de números quentes, usando a tal análise de tendências. Depois, em vez de fazer combinações aleatórias, usa-se um sistema já definido para criar os bilhetes. E o resultado? Uma garantia. Se, por exemplo, 5 dos 6 números sorteados estiverem no nosso grupo, o sistema garante que se ganha pelo menos um prémio secundário.
E aqui vemos o poder disto. Usando um sistema com 12 números, a cobertura para prémios de 4 acertos aumenta em 550%. Isto em comparação com jogar de forma aleatória. Basicamente, o dinheiro que se aposta rende muito, mas muito mais, em termos de cobertura de prémios. Bom, agora vamos juntar todas as peças do puzzle e ver como estas estratégias se traduzem em probabilidades e numa mentalidade de jogo, bem, mais inteligente e também mais responsável. Este quadro mostra o impacto de uma forma muito clara. Num jogo normal, de 6 em 40, a probabilidade de acertar os 6 números é de quase 1 em 4 milhões. Mas, ao aplicar um sistema de rotação com apenas mais um número, 7, as probabilidades melhoram drasticamente. E com 12 números, a probabilidade de os 6 números vencedores estarem no nosso grupo cai para cerca de 1 em 4.000. A melhoria é astronómica. Mas a estratégia não é tudo, claro. A mentalidade é fundamental. A fonte aconselha a jogar sempre dentro de um orçamento, talvez formar grupos para dividir os custos e, o mais importante, apostar com a cabeça, não com o desespero. E depois, um toque de psicologia positiva. Imagine-se como uma pessoa de sorte. E assim chegamos ao fim da nossa análise. A abordagem da fonte sugere que, embora o acaso seja o rei do jogo, a matemática pode, talvez, inclinar a balança um pouco a nosso favor. A pergunta que fica no ar é: a lotaria é um imposto sobre a esperança ou é um quebra-cabeças matemático à espera de ser resolvido? A resposta, se calhar, está algures no meio.